Quando nós olhamos para o nosso corpo, né? Olhamos para a nossa mão. Se vocês olharem agora para a mão de vocês, vocês percebem que a mão direita é diferente da mão esquerda? Olha na unha da mão direita e da mão esquerda. Dá para perceber que a mão direita e a mão esquerda tem unhas diferentes? Assim é uma relação. A relação é como isso, como as nossas mãos. Elas são distintas e elas se dão bem, né? Elas se apoiam. Então, mesmo elas tendo toda essa diferença, elas se apoiam. Então, a gente pode estar comparando uma relação com como fosse as nossas mãos, que mesmo essas mãos diferentes, elas podem apoiar e nos ajudar. Toda relação, ela tem a sua diferença. Toda relação existe comportamentos diferentes entre um e o outro, mas é preciso olhar para isso com respeito. Ah, mas de repente você vai estar me questionando assim: não, mas Ângela, eu não posso aceitar essa diferença no meu parceiro ou da minha parceira. Não, eu não posso, isso não dá para aceitar. Mas você tem que pensar, existe alguns comportamentos que é diferente do seu. Por exemplo, costumes. Vamos pensar em algo que é da minha prática. Vamos dizer, eu vim de uma família que tinha o costume de sentar na mesa e almoçar todo mundo junto. Vamos dizer, não é o caso da minha esposa, mas se ela viesse de uma família que não tinha esse hábito, e aí eu posso aceitar? Eu devo aceitar? Estou colocando assim algo assim que é bem do nosso dia a dia, que a gente pode falar assim: ah, não, você está construindo uma nova família, ele vem com um hábito, por exemplo, de não comer na mesa. Mas qual é o correto? O que é o correto? É cada um sentar no seu canto para almoçar? É o correto. O que a gente aprende é que as pessoas, na hora do almoço, tem que sentar todos juntos. E aí sim, conversando, entrando no acordo, você vai pedindo para essa pessoa mudar esse costume dele. Mas isso sim, esse tipo de coisa é possível sim mudar. Vamos outro costume que é também tão falado, que é o costume de, principalmente, eu acho, né? Porque eu vim de uma família que tinha 3 homens, e também tem um filho, né, homem, que é um costume de jogar a toalha molhada na cama, por exemplo. Aí pega aquela toalha molhada, joga na cama. Isso é um costume dele, é o jeito dele. Mas isso sim, por exemplo, pode entrar num acordo e falar: olha, não é o adequado. Molha o colchão, molha a cama, a toalha fica fedida. Essas diferenças também, elas podem ser feito um acordo e pode se mudar. Porque, como a gente volta a falar, a gente está construindo uma família nova, a gente está construindo costumes. Então, esse tipo de diferença, essa pode ser modificada. Se eu não tenho costume se eu não gosto de comer carne, e a minha parceira, o meu parceiro, gosta de comer, não, eu não vou mudar e começar a comer carne porque ele gosta de comer carne. Então, essas diferenças que a gente precisa compreender. Então, existem diferenças que podem ser modificadas, outras não. Se eu não gosto de comer carne, se eu não gosto de jogar, às vezes entra-se num acordo e até aprende, gosta de jogar. Já joguei, né? Minha esposa jogava junto com meu filho e algumas vezes eu fui lá e joguei, até para tentar ver se eu ia gostar, né? Então eu cedi nesse momento, mas não gostei muito não. Mas joguei, fui experimentar. Então há momentos que a gente precisa ceder, a gente precisa falar assim: vamos tentar, né? Vamos ver se a gente consegue gostar disso, vamos ver se a gente consegue ter essa mudança. Mas outras não dá para mudar, não dá. Algumas pessoas aqui, eu acho que eu falo muito, né? Dá para perceber, por isso que eu tô aqui falando bastante. Já deu risadinha aqui? Eu gosto de falar muito. E às vezes eu vou ali e cutuco. Falo: fala, por favor, fala. Eu não adivinho. Hoje mesmo a gente teve essa conversa. Fala porque eu não adivinho. E é isso que tem que acontecer. É o jeito dela ser. Ela não é de conversar assim como eu. Tudo eu falo. Eu falo. Eu percebo uma coisa, eu falo. Eu não gosto de uma coisa, eu falo. A gente precisa falar para o outro não adivinha, mas o jeito dela é de não falar. E eu ensino ela às vezes: você precisa
falar mais do que você sente. Ela já veio de um costume de não falar muito. Foi um problema dela, na família dela, que ela não era de falar muito. E eu já de falar muito. E aí, essas diferenças às vezes são positivas, porque a gente ensina o outro. Assim como a diferença de jogar a toalha na cama, não é o caso aqui de casa, né? Apesar que meu filho fazia isso, né? Mas assim, essa diferença pode ser mudada. Essa pode. A questão de falar. Ela chega para mim e fala assim, eu tô aprendendo a falar. Eu estou aprendendo a falar dos meus sentimentos. Então, existem diferenças e costumes e hábitos e maneira de agir que é possível mudar no decorrer de um relacionamento. Agora, outros não. Não tem como a gente mudar. É a questão, eu não posso. Ela gosta de jogar, eu não posso tirar isso dela porque eu não gosto. Essa é outra. Então a gente tem que analisar quais são essas diferenças que eu posso aceitar no outro e quais não posso. Por exemplo, conheço pessoas que, principalmente em casais héteros, é muito comum, e há um tempo atrás era muito comum. Os maridos saíam de casa e as mulheres ficavam em casa e aceitavam isso, porque o homem tinha que sair de casa. Isso já vinha, é cultural isso. Porque o homem gosta de sair para beber com os amigos, porque o homem pode isso, porque não pode aquilo. Então, esse tipo de coisa já não dá para aceitar. É preciso entrar num acordo, olhar para essas questões de diferença e falar assim, o que é aceitável, o que eu posso aceitar. Então, nós temos diferenças, sim, mas nem todas a gente deve aceitar. Essas diferenças, como eu coloco, eu não gosto de comer carne, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Essas diferenças a gente não muda, mas outras é possível mudar. E só analisando e conversando diariamente, expondo o seu ponto de vista, não necessariamente o outro tem que mudar. Agora, se é algo que realmente está trazendo um transtorno muito grande para a relação, tem que ser mudado, precisa ser mudado. Por exemplo, a outra pessoa é compulsiva, gasta tudo que ganha, não controla o que compra, o que ganha, não sabe lidar com o dinheiro. Esse é uma das diferenças, de repente, que tem num casamento. E se não entrarem num acordo, conversarem, quer dizer, vai ter que ter uma mudança. Esse diferente afeta diretamente essa relação. Se não houver esse acordo, tiver acordado assim, olha, vai receber, vamos fazer isso, se planejar junto. Essa é uma questão. É preciso, dentro de uma relação, ter planejamento. Porque quando a gente fala o outro é diferente, ele é diferente, mas ele está construindo uma nova família. Então ele vai pegar algumas questões dele, alguns comportamentos, alguns pensamentos diferentes e vai estar se adequando a essa nova relação. Aí sim, uma relação, ela pode sim ser duradoura.